Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de metodologia científica, dando continuidade à nossa estruturação dos nossos projetos de pesquisa, nós hoje vamos falar sobre hipótese. O que é hipótese? A hipótese é um dos tópicos do projeto de pesquisa de vocês. A hipótese é o que nós vamos achar sobre o nosso projeto de pesquisa. Então, eu tenho um problema a ser resolvido com uma pesquisa. A minha hipótese é o que eu acho que será a resposta para aquele problema. É o resultado, comprovado ou não, da minha pesquisa. Então, quando eu vou iniciar uma pesquisa, eu já, logo de cara, eu penso assim, a minha hipótese, eu acho que, para resolver esse problema, eu devo fazer isso. Então, é uma hipótese. É como o próprio nome diz, é o achismo da coisa. Então, a gente observa um problema ali, a gente já vai com aquele pensamento de como resolver aquele problema, a gente já tem uma ideia da resposta daquele problema. Só que dentro de pesquisa científica, dentro de metodologia científica, nós devemos propor um caminho, que é o nosso método científico, para nos dar a resposta se a nossa hipótese ela se confirma ou ela está errada. Então, bom, assim, um exemplo bem rudimentar e bem grosseiro que me vem à cabeça é, vamos pensar, a distância de Palmas a São Paulo. Então, eu acho que é 1.000 quilômetros. Esse eu acho que é 1.000 quilômetros é a minha hipótese. Então, a hipótese é, como eu costumo dizer, é o achismo que nós temos baseado no nosso problema para a resolução daquele problema. Ou é a resposta que eu acho que é para aquele problema. Quando é que eu vou ter a resposta se está confirmado ou não, se minha hipótese se confirma ou não? No final da pesquisa, tá bom? Então, aqui nós temos algumas definições que a hipótese é caracterizada como uma verdade provisória. É fundamental para qualquer processo de investigação científica, pois consiste no lançamento de uma afirmação a respeito de algo ainda desconhecido, ou pelo menos não satisfatoriamente conhecido. O que eu acho que eu vou encontrar com a pesquisa são explicações provisórias e iniciais do fenômeno pesquisado. Se foi feita uma pergunta de pesquisa, então a hipótese é uma resposta temporária a essa pergunta. Então, pessoal, como eu falei agora há pouco, é o meu achismo. Tá? O que eu acho a respeito desse problema? Lembrando que a hipótese ela é uma verdade provisória. Eu vou formular a hipótese, é um dos primeiros passos da minha pesquisa. Quando eu tenho um problema, os objetivos, eu vou partir para a minha hipótese. É um dos primeiros passos da minha pesquisa. Lembrando que, notariamente e obrigatoriamente, ela é provisória. No final da pesquisa, lá nas minhas conclusões da minha pesquisa, eu vou dizer se a minha hipótese foi confirmada ou negada, se ela foi verdadeira ou falsa. Lembrando que ela sempre é uma verdade provisória. É o que eu vou achar da pesquisa. Como foi a produção de arroz no Tocantins nos anos de 2020? Hipótese. A minha hipótese é que ela superou a de 2019. Então, eu faço toda a minha pesquisa, fiz os meus objetivos, coletei toda a produção de arroz todo mês de janeiro a dezembro, e lá no final eu vou confirmar minha hipótese. Lá no começo eu disse que a minha hipótese é a produção de arroz do estado de Tocantins em 2020 superou 100 mil toneladas. Então eu vou lá, vejo os meus objetivos, faço o quantitativo de produção mês a mês, e lá no final eu encontrei 95 mil toneladas. A minha hipótese se mostrou falsa. Ou então lá na frente eu encontrei 105 mil toneladas. Lembrando que na minha hipótese eu disse que seria acima de 100 mil toneladas. Então a minha hipótese se mostrou verdadeira. Então, pessoal, eu preciso dessa hipótese para ter pelo menos me dar um norte do que eu estou procurando. A hipótese é mais um das ferramentas que nós temos em pesquisa, mais um dos tópicos de pesquisa para nos dar um norte para onde seguir. Aqui, uns exemplos bem tranquilos para nós. 2 exemplos. O índice de câncer pulmonar é maior entre os fumantes do que os não fumantes. Quanto mais variedade houver no trabalho, maior será a motivação intrínseca em relação a ele. Bom, são hipóteses. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre câncer de pulmão com fumantes. Então, eu vou pegar o número de fumantes
que tiveram câncer de pulmão. Então, eu vou pegar também o número de não fumantes que tiveram câncer de pulmão. Então, eu vou pegar esses dois grupos. Não fiz nada, só escolhi os dois grupos, só escolhi o meu tema. Então, lá na minha hipótese, eu vou dizer o seguinte: o índice de câncer pulmonar é maior entre os fumantes do que os não fumantes. A hipótese, ela pode ser um tópico, pode ser uma linhazinha, como introdução, como objetivo dentro do seu trabalho de pesquisa. Ou ela também pode vir intrínseca, ou seja, uma frasezinha hipótese lá na introdução. Ela pode vir das duas formas. Ela, dentro da sua introdução, pode vir a hipótese, ou você pode construir um tópico sobre hipótese e colocar a sua hipótese. Pode ser mais de um? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Depende do que você achar sobre a sua pesquisa, tá bom? Então, por que eu vou ter hipótese? Para que eu tenho hipótese? Eu falei para vocês que as hipóteses são o norte da nossa pesquisa. Eu vou seguir por um caminho que eu acho que a hipótese é o que vai me dizer. Bom, se eu seguir esse caminho da hipótese, eu vou estar tendenciando a minha pesquisa? Não, eu não vou estar tendenciando a minha pesquisa. Porque a hipótese não é necessariamente a verdade sobre aquilo. É um chute, é um achismo. Lá no final, é que eu vou dizer se a minha hipótese ela está afirmativa ou negativa. É como se fosse uma motivação para o pesquisador. É muito bom, é como se quando a gente fosse ter um filho, a gente fica naquela expectativa, é menino ou menina, menino ou menina, menino ou menina. Só que nos projetos de pesquisa, nós temos toda uma série de sequências para comprovar ou não a nossa hipótese. Então, aqui, são os guias de uma pesquisa no enfoque quantitativo. Então, quando eu quero saber a quantidade de alguma coisa, eu já vou naquele pensar e formular uma hipótese no enfoque quantitativo. É muito interessante isso, porque eu faço uma hipótese de tantas mil toneladas produzidas. Então, eu acho que aquilo vai me dar tantas mil toneladas produzidas. E aí, no passo a passo da metodologia, no desenvolvimento da pesquisa, eu confirmo a minha hipótese. Tem uma função descritiva e explicativa, dependendo do caso. Então, a minha hipótese ele vai descrever e explicar um caso que eu quero resolver. Tá? Muito utilizado em pesquisas qualitativas. Então, eu vou também testar teorias e vou sugerir teorias. Como assim testar teorias? Existe uma teoria que diz que em determinada época do ano nasce mais meninos do que meninas. Então, a minha hipótese é que daquele mês de janeiro vai nascer mais meninas. Será que vai se confirmar a teoria? Ou então também vou sugerir teorias que no mês de julho a produção de arroz em Goiás supera o mês de junho. Então, eu vou sugerir que essa teoria se aplique no Tocantins também, que o clima é parecido, o solo é parecido. A minha pesquisa vai me dar isso. Então, tudo isso são hipóteses. As hipóteses são sempre verdadeiras? Não, não necessariamente. As hipóteses não são necessariamente verdadeiras. Podem ser ou não verdadeiras e podem ser ou não comprovadas com dados. São explicações provisórias, não os fatos em si. Então, assim, não se frustrem. Alguns pesquisadores, alguns alunos acabam se frustrando se a sua hipótese não for confirmada. Não necessariamente isso vai acontecer. E não necessariamente, se a sua hipótese não for confirmada, o seu projeto de pesquisa vai estar errado, a sua pesquisa vai estar errada. Então, as hipóteses elas podem não ser verdadeiras, mas isso não significa que o seu trabalho de pesquisa está errado, nem a sua pesquisa está errada. Simplesmente a sua hipótese não foi confirmada. E é muito bom quando isso não acontece, porque você carrega aquela verdade como um resultado. Tá? Então, assim, acaba também não tendenciando a pesquisa. Por que isso, professor? Lembrando, as hipóteses, elas são explicações provisórias. É um achismo provisório sobre a minha pesquisa. Então, aqui, hipótese. As famílias que vivem em áreas urbanas têm menos filhos do que as famílias que vivem em áreas rurais. Então, como é que eu vou testar essa hipótese? O fato, um censo demográfico. Então, um censo demográfico vai dizer, vai se confirmar ou não a minha hipótese. Então, o censo vai dizer, não, lá na zona urbana, tem menos filhos do que as famílias da zona rural. Então, a minha hipótese vai estar verdadeira. Ou, lá na zona rural tem mais filhos do que a zona urbana e a minha hipótese vai estar falsa. Tá? De onde surgem as hipóteses? Muito interessante isso. De onde é que a minha hipótese vai surgir? Ela simplesmente não aparece do nada. A minha hipótese vai surgir da minha formulação do problema. Então, formulei um problema. Imediatamente, eu já vou pensar qual é a solução do problema.
aquele pensar da solução do problema é a minha hipótese. Da revisão de literatura, então, eu vou ter uma base literária prévia ou ao longo da pesquisa, e a partir daí eu vou sugerir a minha hipótese. Se eu já pesquisei outros trabalhos sobre aquele tema e já existem alguns resultados prévios, então eu posso sugerir que a minha hipótese se baseie naqueles resultados prévios que já se encontram em livros e artigos científicos. Então, das teorias e generalizações empíricas. Lembra quando a gente falou em algumas aulas atrás sobre, vai chover hoje? A minha hipótese é, baseado na quantidade de chuva e na temperatura de agora, baseado na quantidade de nuvem e na temperatura de agora, daqui a 2 horas vai chover. É a minha hipótese. E aí, daqui a 2 horas, vou verificar se a minha hipótese ela será confirmada ou não. Falha grave, pessoal. Formular hipóteses sem ter revisado com cuidado a literatura, pois poderíamos cometer erros como o de sugerir hipóteses sobre algo que foi muito comprovado ou de algo completamente desprezado. Tá? Então, eu não tenho nenhuma base, nenhuma ideia, nada sobre aquele tema e vou sugerir uma hipótese. Então, se ele já foi muito comprovado, eu tenho uma pesquisa que já foi muito comprovada, ou que já foi desprezado muitas vezes, eu não posso basear minhas hipóteses nisso. Tá? Aqui, por exemplo, um erro grosseiro é estabelecer hipóteses. Os seres humanos podem voar por si mesmos somente com seu corpo. Isso aqui já foi contundentemente desprezado. Então, a gente não pode simplesmente voar com o peso do nosso corpo. Então, não adianta eu sugerir essa hipótese. Pessoal, uma hipótese sempre será uma afirmação. Tá bom? Isso é muito importante. Uma hipótese sempre será uma afirmação. Cuidado, não usar eu acho como hipótese. Está lá o campo hipótese e fala assim, eu acho isso. Não, afirme. Na sua hipótese, você vai afirmar. Lá na conclusão do seu curso, lá no final da sua pesquisa, você vai dizer, a minha hipótese foi comprovada ou desprezada. Foi afirmativa ou negativa. Não se preocupem em afirmar uma hipótese. A sua preocupação é utilizar os passos e métodos para comprovar aquela hipótese. Em suma, a qualidade das hipóteses está relacionada positivamente com a revisão inesgotável da literatura. É a revisão da literatura em livros, artigos e trabalhos científicos que vai formular de forma mais contundente a sua hipótese. Em suma, quais as características uma hipótese deve ter? Então, se eu tiver a natureza empírica da hipótese e suas variáveis ou construtos, uma situação real. Eu não posso simplesmente formular uma hipótese com uma situação completamente irreal. Ela tem que ser lógica. Se ela for ilógica ou inverossímil, por exemplo, a diminuição do consumo de petróleo nos Estados Unidos está relacionada com o grau de aprendizagem da álgebra pelas crianças que frequentam as escolas públicas no Brasil. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. A diminuição do uso do petróleo está relacionado com o aprendizado de matemática pelas crianças das escolas públicas no Brasil. Isso aqui é inverossímil, é impossível, é ilógico. Não adianta a gente formar hipóteses dessa forma. Ser inteligível, compreensiva, clara e mais concreta possível, claro. Quanto mais claro, compreensivo e lógico possível, melhor a sua hipótese. Usar termos precisos, evitar termos vagos. Globalização da economia ou sinergia organizacional são conceitos imprecisos e gerais, e devem ser substituídos por outros mais específicos e concretos, ou seja, evitar esses termos vagos que são muito genéricos ou generalizados demais. Isso acaba transformando a sua hipótese numa coisa impossível de ser comprovada. Tá? As hipóteses devem estar relacionadas com técnicas disponíveis para testá-las. Não adianta eu sugerir uma hipótese que o solo lunar é o mesmo solo de Palmas. Eu vou afirmar, eu vou fazer um trabalho sobre o solo de Palmas ou sobre o solo lunar, e a minha hipótese é: o solo lunar tem as mesmas características do solo de Palmas, ou do solo de Araguaína, ou do solo de Araguatins, ou do solo de Gurupi. É impossível, não tem técnica disponível para testar o solo lunar. Então, se vocês vão fazer uma hipótese para comprová-la, vocês devem ter uma capacidade de testá-la. Mais exemplos de hipótese. Tema: eficiência da educação à distância. Qual é o meu problema? Por que o rendimento dos estudantes em cursos de economia à distância, por meio da internet, é inferior ao dos estudantes com cursos presenciais? Então, eu tenho um problema. Eu tenho um tema, a minha eficiência da educação à distância. Qual é o meu problema? O meu problema é saber por que nos cursos de economia à distância
o rendimento dos alunos é inferior aos cursos presenciais. Qual a minha hipótese? Porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos virtuais encontra-se comprometida em virtude da falta de interação presencial. É a minha primeira hipótese. Eu acho isso. A minha segunda hipótese, porque a tecnologia educacional inerente aos cursos à distância não se encontra plenamente desenvolvida. É a minha segunda hipótese. Posso usar as duas hipóteses no mesmo trabalho de pesquisa? Posso. Mas eu vou ter que responder e comprovar as duas hipóteses, se elas estão afirmativas ou não. Posso usar essa hipótese apenas? Posso. Posso usar apenas essa? Posso. Eu posso achar uma coisa, eu posso achar duas coisas, eu posso achar três coisas. Cada vez que eu acho alguma coisa é uma hipótese. Ao longo do meu trabalho, eu vou ter que comprová-la ou não, tá? Se ela está certa ou não. Outro tema, estresse em estudantes do curso de economia. Pergunta, estudantes universitários de ciências econômicas do período matutino possuem menor nível de estresse do que seus colegas do período noturno. Ou seja, por que os alunos do ensino matutino têm menos estresse do que os alunos do período noturno? Hipótese, uma única hipótese. Aliás, primeira hipótese, os estudantes do período noturno, por estarem, em geral, submetidos a uma maior carga de atividades diárias, têm maior influência de estresse do que seus colegas no período matutino. Então, essa é a minha hipótese. Eu acho isso. E eu tenho que comprovar. Então, por fim, a hipótese orienta a execução da pesquisa. Por isso, os termos empregados na hipótese devem esclarecer, com o máximo de precisão, o que eles significam no contexto concreto e objetivo da pesquisa a ser feita. Pessoal, tudo que nós falamos até agora, tá? Eu tenho que ter uma hipótese que deve esclarecer o máximo de precisão a minha ideia de pesquisa, o meu achismo sobre aquela pesquisa. Se eu tenho um problema, se eu encontrei um problema, eu já parto do princípio que eu posso sugerir uma hipótese, baseada na minha vida pregressa, na minha base literária, nas pesquisas que eu faço, eu posso sugerir uma hipótese. Então, ao longo da minha pesquisa, também eu posso trocar a minha hipótese. Então, eu comecei a desenvolver um projeto, escrevi uma hipótese inicial. Eu posso carregar essa hipótese até o final do meu projeto de pesquisa, até o final da minha pesquisa. Entretanto, eu também, ao longo do meu projeto de pesquisa, eu posso alterar essa hipótese. Ela é uma verdade verossímil, ela é uma verdade provisória que pode ser mudada ao longo do meu projeto de pesquisa. Eu tive outras ideias, eu me aprofundei na base literária e eu falei assim, não, para esse problema, eu acho que a hipótese deve ser mudada. Eu acho que aquela hipótese eu posso alterar. Eu acho que eu posso acrescentar essa hipótese também. Eu só não posso mudar a hipótese depois que o meu projeto estiver feito. Então, tenho todo o meu projeto, realizei a minha pesquisa, tenho os meus resultados, falei, vou mudar a hipótese. Não posso. O que é que vai acontecer no final? Você vai comprovar, afirmar ou negar a hipótese que você sugeriu no seu projeto de pesquisa. Ok? Então é isso. Obrigado. Até a próxima.